O Inter e o técnico Roger Machado fizeram o que precisava ser feito numa noite de assalto em Fortaleza. E eu sei que nesse exato momento alguns de vocês já devem estar pensando: o Lennon enlouqueceu. Como assim o Inter fez o que precisava ser feito? Não jogou bem, não venceu a partida. Bom, vamos começar falando do Roger. O Roger hoje optou por colocar em campo um time praticamente todo reserva, com 7 jogadores reservas no início da partida. O que eu vi que dividiu alguns colorados. Mas o Roger fez o que precisava ser feito. O Inter vai enfrentar e já está enfrentando uma maratona de jogos. Serão 20 partidas em 2 meses, sendo Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, com viagens longas, enfrentando adversários qualificados, com mata-mata no meio de tudo isso. Então a gente sabia que em determinadas partidas, que em determinados momentos, o Roger seria obrigado a poupar alguns jogadores. Não poderia colocar força máxima. E hoje era o jogo ideal para isso. Afinal, o Inter agora pega o qualificadíssimo Palmeiras, candidatíssimo ao título, depois tem um clássico Grenal, posteriormente o Nacional pela Copa Libertadores da América, depois o Juventude, depois já tem mata-mata de Copa do Brasil contra o Maracanã. Iria poupar quando? E algum desses jogos? Obviamente não. Vai poupar contra o Maracanã, Lennon, que é time de 4ª divisão. Gente, é mata-mata. Independente da qualidade do adversário, em mata-mata não se poupa, a não ser que tu construa uma boa vantagem na primeira partida. E acredito que é o que o Inter fará nesse primeiro jogo no Beira-Rio contra o Maracanã, para daí sim, no jogo da volta, lá no final do mês de maio, poder poupar alguns jogadores. Mas a partida ideal, a partida certa para poupar era hoje, e o Roger acertou 100% na sua decisão. E agora vamos falar do Inter. O jogo não foi bom, foi um jogo ruim de assistir, não teve grandes destaques, a gente não tem grandes coisas para falar dessa partida, porque realmente, repito, foi um jogo fraco tecnicamente, foi um jogo ruim de assistir. Mas como eu te falei, o Inter fez o que deveria ser feito. E quando eu falo isso o Inter jogou novamente fora de casa e pontuou. E time que quer ser campeão precisa fazer isso. Sempre que possível, pontuar jogando fora de casa e vencer em seus domínios, vencer no estádio Beira-Rio. Óbvio que o torcedor quer que o clube vença também fora de casa, e esse é o cenário ideal. Mas tem jogos que não dá pra vencer, tem jogos que a bola não entra, tem jogos que o desempenho é baixo, mas nestes jogos é importante pontuar e é o que o Internacional está fazendo. O Inter foi fora de casa, estreou no Brasileirão pontuando contra o Flamengo, empatando. Pegou o Cruzeiro no Beira-Rio e venceu. O Inter estreou na Libertadores contra o Bahia fora de casa, empatando. Jogou contra o Atlético Nacional no Beira-Rio e goleou. Numa baita partida, venceu por 3-0. É isso que time que quer ser campeão tem que fazer. Buscar sempre pontuar fora de casa e vencer em casa é exatamente o que o Internacional está fazendo. E na partida de hoje eu quero destacar 2 jogadores positivamente e um infelizmente negativamente. Para mim, o melhor em campo hoje foi o Bruno Tabata, que nem começou a partida, mas entrou muito bem, tá completamente recuperado dos mais de 120 dias sem poder jogar futebol. Entrou muito bem, trouxe uma outra mobilidade pro Internacional no ataque, infernizou a defesa do Fortaleza, mudou a cara do Inter ali na segunda etapa. Ele trouxe uma mobilidade que o Inter não vinha conseguindo ter, por exemplo, no primeiro tempo. Então, para mim, foi a grande notícia dessa partida, que foi tão fraca de atuações individuais e coletiva por parte do Internacional, mas que o Bruno Tabata acabou se destacando, acabou ficando nesse degrau acima, ao meu ver. E outro ponto positivo foi um outro guri que também tá voltando, Luiz Otávio, oriundo da base do Internacional, descoberta do Roger Machado, fez a sua estreia num Grenal e já mostrou muita personalidade
personalidade desde então e hoje entrou muito bem. E aí eu tenho que puxar o destaque negativo dessa partida. Para mim, o pior jogador do Internacional nesse empate contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro foi o Thiago Maia. E o Thiago Maia é um jogador que eu já defendi diversas vezes por aqui, inclusive disse diversas vezes que ele, ao lado do Fernando, tá formando uma das melhores duplas de volante do futebol brasileiro. Mas depois que teve toda aquela polêmica, aquela negociação frustrada com o Santos, é inegável. O Thiago Maia não é mais o mesmo. Quando tem entrado praticamente com nada de intensidade. E hoje o Thiago Maia não mostrou nada de bom futebol. Hoje o Thiago Maia jogou pouquíssimo. Pouco marcou, uma marcação fofa, como a gente diz, uma marcação leve, sem intensidade nenhuma. E o jogador já disse que a cabeça dele tá no Inter, que a página virada, que ele vai seguir no Internacional. Mas é fato, nós tínhamos um Thiago Maia antes dessa negociação com o Santos e outro Thiago Maia agora. Antes dessa negociação, nós tínhamos um Thiago Maia que formava uma das melhores duplas de volante do futebol brasileiro ao lado do Fernando. E agora nós temos um Thiago Maia que marca pouquíssimo, que não apresenta nada de intensidade. Uma intensidade muito abaixo do que o futebol profissional, um futebol de elite exige. É um Thiago Maia irreconhecível. E se seguir demonstrando esse futebolzinho que está demonstrando, tem que cair ainda mais na hierarquia. Hoje ficou provado que Luiz Otávio tá merecendo estar um degrau acima de Thiago Maia no elenco do Internacional. Mas apesar do jogo fraquíssimo, do fato de o Inter não ter apresentado um futebol vistoso, um grande futebol com esse time modificado, a gente não pode ignorar. O Inter foi assaltado na noite de hoje. Foi pênalti claríssimo em cima do Rohel. Me surpreende o VAR não ter chamado. O Davi Luiz levantou o pé altíssimo, acertou o rosto de um companheiro de profissão e mesmo assim o VAR não chamou, achou que não foi nada. Nós tivemos na mesma rodada do Campeonato Brasileiro a arbitragem, convenhamos, prejudicando o nosso rival e poucas horas depois nos prejudicando também. Foi um erro claro. O Internacional, apesar da sua não tão boa atuação, foi assaltado na noite de hoje. O presidente Alessandro Barcelos precisa se manifestar, precisa marcar presença novamente, porque as coisas não estão acontecendo de uma boa maneira. E nem tô dizendo que é algo fixo com o Inter. Todo mundo quer prejudicar o Internacional. A arbitragem brasileira é ruim. A arbitragem brasileira é mal preparada. Só que o Inter precisa fazer a sua parte. Se os outros vão gritar, vão reclamar de erros contra eles, a gente não tem que se importar. Mas o Internacional precisa se manifestar, precisa reclamar, precisa gritar nos microfones a cada erro de arbitragem contra. Precisa marcar a sua presença, mostrar sua insatisfação para ver se as coisas melhoram. Repito, o Inter foi assaltado e apesar da atuação bem mais ou menos de hoje, poderia ter saído com resultado ainda melhor. E agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu achou da atuação do Inter? O que tu achou da decisão do Roger de colocar um time praticamente todo reserva em campo? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E o que tu espera das atuações do Inter agora nos próximos 5 jogos? Tem Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos trocar aquela ideia. E muito importante, como eu sempre lembro no final dos vídeos, se tu ainda não é inscrito no canal, gostou, já clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações no sininho e também deixa teu like que me ajuda pra caramba. E me segue nas outras redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!